Hoje vamos iniciar aí um novo sistema, né? A gente vinha falando aí do sistema respiratório, circulatório, excretor, e hoje a gente vai dar uma focada aí no aparelho locomotor. A gente vai entender os tecidos que envolvem esse sistema, tá? Os tipos de célula e as funções que esse aparelho locomotor, né? Esse conjunto de órgãos e tecidos, eles desempenham no nosso corpo. E aí, pelo que é formado esse aparelho locomotor? Eu coloquei aqui a imagem para vocês, mais ou menos ali de 3 etapas. A primeira são os ossos. Os ossos são muito importantes nessa questão da movimentação e também da proteção de alguns órgãos. A gente tem o sistema onde a gente tem o tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso ele vai ser muito importante por estar presente ali associado com os ossos e também permitindo a movimentação. Onde que a gente vai ter esses caras? Nas articulações. Olha aqui, a gente tem a articulação basicamente espalhada por todo o corpo. A gente tem nas falanges, a gente tem aqui no punho, a gente tem no cotovelo, tem no ombro, tem aqui na nossa articulação temporomandibular, que geralmente quando você tem algum probleminha nela, ela dá uma estalada de vez em quando. E por último ali, a gente tem os músculos, que vão ser de suma importância quando a gente fala de contração muscular, por fazer a movimentação do corpo, assim dizendo. Então a gente vai ter aí 3 componentes muito importantes: ossos, cartilagens, que a gente pode entender também como articulações, e músculos. E a gente também tem diferentes tipos de músculos fazendo diferentes funções. Então esse sistema muscular, o que ele é? O nosso corpo humano ele possui basicamente 650 músculos. Eu coloquei um asterisco ali, porque dependendo da literatura que você for procurar para estudar, você vai ver que pode ter esse número variando, assim como os ossos, a mesma coisa. Você tem autores que descrevem alguns ossos como se fosse um único osso e alguns autores que descrevem aquele osso sendo mais de um. Então tem essas diferenças, mas basicamente a gente tem 650 músculos no nosso corpo. Coloquei ali um exemplo aí da nossa cultura pop, de um anime, tá? Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs, onde você tem esses caras aí, esses titãs, né? Esses monstros, fazendo o quê? Sendo compostos ali basicamente pela estrutura muscular humana. Então fica bem evidente nesse desenho a composição muscular humana. Claro que entra o aspecto do entretenimento, mas é só para vocês entenderem isso. Essa questão. Então, os músculos eles vão compor aí, basicamente de 35% a 40% da massa humana. Ou seja, de 35% a 40% do peso que você possui, lembrando que peso e massa são conceitos diferentes, mas 35% a 40% do peso que você tem vai ser de músculo. Então, os músculos e os ossos eles são bem pesados. E por que esses músculos aí dominam toda essa quantidade? Porque você tem aí músculos que são músculos mesmo, como vocês conhecem, que é o estriado esquelético, mas a gente também tem o tecido muscular liso, que compõe alguns órgãos, algumas vísceras do nosso corpo. E aí a gente tem os músculos de contração voluntária e aqueles de contração involuntária. E aí basta você pensar, se você quer pegar um copo, se você quer pegar uma caneta, se você quer chutar uma bola de futebol, você que está mandando naquele músculo. Aqui, eu quero pegar isso. Pronto. E então, esse é um tipo de movimentação voluntária. Você que está comandando aquilo. Em contrapartida, você tem músculos de contração involuntária, como o tecido muscular liso e também o estriado cardíaco, que você não tem influência nenhuma sobre ele. Você não pode falar, quero que meu coração pare. Ele não está nem aí para você. A contração dele é involuntária. Você vai falar, eu quero que meu intestino pare de fazer peristalse. Está nem aí para você também, ela vai continuar fazendo os movimentos. Então tem essa relação daqueles músculos que você controla e daqueles que você não controla. E qual vai ser a função desse sistema locomotor, desse sistema muscular? Atuar na sustentação do corpo, proteção de órgãos e também na questão da termorregulação, ou seja, da regulação da temperatura corporal. Então você vai ter esse sistema muscular atuando nessas diferentes frentes. Você vê que é o mesmo tecido atuando em funções diferentes. Então, quando a gente fala do arrepio, todos vocês já sentiram arrepio alguma vez na vida. Aí é meio difícil você explicar por que isso ocorre. Porque quem vai mandar os pelinhos se arrepiarem é o sistema nervoso.
Tá? E por que ele arrepia? Porque aquele pelinho ali geralmente está deitado, ele vai dar uma levantada e fica com esses poros bem aparentes aí. Você vê que ele parece que está meio inchadinho. É justamente porque ali você tem um músculo, né, que é o músculo eretor de pelo. Então, quando ele recebe algum estímulo do sistema nervoso, ele vai e faz a ereção daquele pelinho. E aí você se arrepia. Esse estímulo pode ser um pensamento, pode ser uma emoção que você está sentindo ali no momento, a alegria, enfim. Pode ser um cheiro, pode ser qualquer coisa que estimule o teu sistema nervoso a enviar aquele estímulo, vai fazer com que você se arrepie. Tá? Geralmente, sei lá, você está lá de boa e a pessoa vem dar um cheiro aqui no teu pescoço, se arrepia todo. Tá? Não estou falando só de namorado, pode ser mãe e tal, a pessoa que você tem bastante carinho ali. Ela vai te dar um fungo no cangote, né, que o pessoal do Nordeste fala. Aí tu vai dar aquele estímulo, né, aquela resposta involuntária, e aí os pelinhos começam a arrepiar. Então você tem músculos ligados ao seu folículo piloso ali, que é de onde sai o seu pelinho. E é por isso que às vezes ali, dependendo do estímulo, você vai se sentir arrepiado. Aqui uma imagem bem bonita de um atlas mostrando ali a musculatura humana. Não tem como a gente ver todos os músculos, tá? É basicamente impossível. Até na faculdade é muito difícil você estudar todos os músculos. Você pega ali os grupos, os principais músculos e os mais visíveis, né? E estuda sobre eles. Tá? O cara que se especializar em anatomia humana, aí sim ele vai ter todo o conhecimento sobre todos os músculos ali, tendões, ligamentos presentes no corpo humano. Então você vê aqui nessa imagem que tem o peitoral maior, que é o músculo aqui do peito, você tem músculos abdominais, você tem o bíceps, tem o tríceps, tem o deltoide, tá? Tem os bráquios radiais, você tem os músculos da perna, que os mais importantes aí, mais importantes não, os mais conhecidos, são o quadríceps femoral, que é o músculo da coxa, você tem o gastrocnêmio, que a gente considera ele o segundo coração, que a gente conhece popularmente como batata da perna. E por que ele é o segundo coração? Porque ele é um aglomerado de músculo que vai ser responsável aí, na sua contração de mandar o sangue para cima, tá? Para voltar para o coração, digamos assim. Então você vai ter o coração mesmo bombeando aquele sangue para todo o corpo, mas a gente sabe que nas veias a pressão é um pouco menor. E aí o que acontece? Você precisa de ter um estímulo para fazer com que aquele sangue retorne para o coração. Você já tem a ajuda de quem? Das válvulas venosas. Tá? Se vocês lembrarem do sistema circulatório, a gente falou sobre isso. E você também vai ter os músculos ali da parte inferior do corpo, principalmente o gastrocnêmio, que é a batata da perna, se contraindo, fazendo com que aquele sangue vá voltando para a parte superior do corpo. E aí tem um ramo da ciência que ele estuda, né, as microexpressões faciais, e com isso eles conseguem descobrir se a pessoa está sentindo raiva, se ela está feliz, se ela está com nojo, se ela está insatisfeita. Então você tem vários músculos ali na face, tá? Você tem diversos músculos que vão indicar essa questão. Tá? Então quando você está feliz, geralmente o que acontece? Você tem o sorriso verdadeiro, que eles chamam, que é você rir mesmo, tá? Você abre o sorriso, essa maçã do rosto ela sobe, tá? E você tem o estímulo de outros músculos aqui, ó, meio que você aparece aquele pé de galinha aqui no seu olho. Tá? Então esse seria basicamente o sorriso verdadeiro. Tem pessoas que só querem rir por uma questão de, sei lá, para a pessoa não ficar mal. Então ela dá aquela risada, mas você percebe que não é uma risada assim tão verdadeira, entende? Em relação à raiva, a mesma coisa. Quando você vê uma pessoa, você não precisa nem falar com ela, você pode estar olhando de longe, e você olha para a cara dela, ela está assim, você já entende que aquela pessoa não está satisfeita com alguma coisa. Então você tem a contração desses músculos aqui, você tem a boca, ela fica meio levantada, então o cara fica assim, aquela sensação de raiva mesmo. Então você tem essas microexpressões faciais controladas pelo músculo e pelo sistema nervoso que vão indicar ali alguns sentimentos. Então você consegue perceber isso. E o tecido muscular, do que ele é composto? Basicamente, a gente tem os miócitos, que vão compor ali as fibras musculares, vão ser muito importantes na questão da contração e do relaxamento muscular. E você tem a presença também de proteínas muito importantes, actina e miosina, que vão fazer todo aquele trabalho de contração e relaxamento. Então vai ficar uma deslizando sobre a outra, tá? Tudo isso organizado pelo sistema nervoso ou
pela sua vontade, tá? Para fazer com que aquelas proteínas deslizem umas sobre as outras e produzam ali a contração ou o relaxamento muscular. Além de organelas, obviamente, que vão ter funções ali específicas dentro da célula. Função: gerar movimento a partir da contração muscular. Então, para você dar um passo, para você se movimentar, você precisa ter o músculo contraindo e logo depois ele vai relaxar. Você tem a contração e o relaxamento. Então, esse tecido muscular é responsável pelo quê? Locomoção, movimentação e contração do organismo. Aqui tem uma imagem bem interessante, tá? De uma exposição que teve aqui no Parque Shopping, Campo Grande. Foi a exposição sobre o corpo humano. Eu não lembro o ano exatamente, mas deve ter uns 2 anos. Aí essa exposição fica rodando todo o país e até o mundo. Então, nessa exposição, você tem ali a presença de vários corpos humanos, identificando ali as principais partes. Você tem os ossos, tem os músculos, tem os tendões, tem diversas partes do corpo humano, tem seccionado, cabeça seccionada, enfim. Tudo isso ali para poder trazer um pouquinho dessa ciência para a gente. Quando a gente fala de tecidos musculares, a gente tem 3 tipos. Você tem lá o tecido estriado cardíaco, tecido estriado esquelético e o tecido liso, todos eles musculares. E aí eu trago para vocês uma curiosidade. Vocês já se perguntaram o que significa falar: fulano de tal está com 1 de dilatação, está com 2 de dilatação, está com 10 de dilatação. O que significa isso? A mulher, quando ela está para ter o bebê, ela precisa ter a dilatação do canal vaginal, que é para o bebê poder passar. Tá? Lembrando que o útero também é formado por tecido muscular liso. E uma característica muito interessante do tecido muscular liso é a capacidade dele se expandir. Tá? Ele estica muito. E no canal vaginal você tem a presença desse tipo muscular. E olha ali, desde 1 de dilatação até o 10 de dilatação, que é para poder a cabeça do bebê passar sem problema nenhum. Então, toda essa dilatação ela é feita de maneira involuntária, né? Por ação ali das contrações do parto e tudo mais. Então, aquele canal vai se abrindo cada vez mais porque a hora do parto está chegando. Então, só trouxe aqui para vocês a diferença de 1, 2, ali, 3 de dilatação para 10 de dilatação, que é por onde vai sair a cabeça do bebê. E o bebê inteiro também, na verdade. Então, esse tecido não estriado ou tecido liso, ele tem contração involuntária e lenta, ou seja, você não consegue controlar ele. As células dele elas só possuem um núcleo, porque ele não tem necessidade de estar produzindo tanta energia assim, tanta informação de material genético assim, e alongadas. Né? São responsáveis pelos movimentos internos. E a gente tem ele presente em algumas vísceras, como bexiga, intestino, útero, nas paredes dos vasos sanguíneos e também nos ductos de glândulas. Então, quando você está com a bexiga lá, estou cheio de vontade de ir no banheiro. Por que você está com aquela vontade de ir no banheiro? A sua bexiga já está cheia, você continua filtrando sangue, como a gente viu no capítulo passado, e aquela bexiga vai se enchendo cada vez mais. Só que você consegue controlar porque você tem o controle do esfíncter, tá? Que é como se fosse uma portinha ali, que vai deixar a urina passar ou não. A gente possui 2 esfíncteres. Um a gente controla e o outro a gente não controla. Então, às vezes, seu corpo está, cara, vai lá no banheiro, vai urinar. O esfíncter já está aberto, você está doido para ir no banheiro, já fica pulando lá. Mas aí você consegue controlar para você não se mijar nas calças. Então, quem não tem esse controle do esfíncter? Crianças, por isso que elas fazem as necessidades na fralda, na roupa, e idosos que já estão bem velhinhos e não conseguem mais ter esse controle. Então, esse músculo ele tem uma característica muito interessante de contração involuntária e lenta. E também eles costumam ter uma capacidade de se esticar bem interessante. Aqui eu trouxe para vocês movimentos peristálticos, que é o quê? São os movimentos que acontecem no nosso intestino. Então, você está tranquilo, o que acontece? Está acontecendo isso aí. Se você se alimentou, seu intestino está trabalhando dessa forma. Então, você vê que ele vai bem encaminhando o quê? O bolo alimentar durante todo o seu intestino. Então, eu vou tirar aqui, porque tem gente que não gosta muito. Mas só para eu voltar aqui e falar para vocês, vocês já sentiram aquela sensação de, caramba, só narrando aquela pessoa ali. Aí tu vê a pessoa dar aquele frio na barriga, dá aquela sensação assim de frio mesmo, que o pessoal chama borboletas, né? Dá aquele frio na barriga. O que é isso? Esse frio na barriga, quando você vê aquela pessoa, você sente um impacto tão grande pelo sentimento que você tem por ela, que o seu sistema nervoso manda parar a peristalse. Ou seja, o seu intestino ele meio que congela.
e aí dá aquela sensação de frio. Tá? Pode ser quando você vê a pessoa que você gosta ou quando você precisa apresentar um trabalho, você precisa falar na frente do público, então você vai sentir essa sensação de frio na barriga. A gente tem aqui o tecido muscular estriado esquelético, esse aqui tem contração voluntária e rápida, ou seja, você consegue controlar ele. Então, peguei minha garrafa, tive que contrair alguns músculos para poder pegar a garrafa. Agora eu soltei ela, beleza, o músculo relaxou de novo. Então a gente tem aí contração voluntária e rápida, células alongadas, multinucleadas e o citoplasma delas possui estrias. Essas estrias vão ser provenientes do quê? Das fibras musculares. Então a gente tem esse tecido muscular estriado esquelético com esse nome justamente porque ele está muito associado com o sistema esquelético. Beleza? E cada fibra muscular vai apresentar várias miofibrilas, ou seja, cada fibra possui vários outros compartimentos que é onde vai ocorrer aquela questão de contração e relaxamento do músculo. Então você tem os músculos aqui, um exemplo, o bíceps e o tríceps. Então eles funcionam um como o contrário do outro. Quando você flexiona o bíceps, o seu tríceps ele relaxa. Já quando você flexiona o seu tríceps, o seu bíceps relaxa. É por isso que você tem na academia movimentos para bíceps, para tríceps, para você poder, de certa forma, treinar os dois grupos musculares. Então aqui, olha lá, a gente tem o sarcômero. Então a gente tem, ao longo do tecido muscular estriado esquelético, ele é composto por quê? Por fibras. Tá? Essas fibras vão estar presentes, vão ser compostas pelo quê? Por sarcômeros, e dentro desses sarcômeros a gente vai ter a actina e miosina, que são duas proteínas que ficam deslizando umas sobre as outras para poder produzir o movimento. Tá? E aqui a gente tem o tecido muscular estriado cardíaco, presente no coração, somente. Contração involuntária, rítmica e rápida, ou seja, ele tem um ritmo próprio, você não controla e esse ritmo ele é bem rápido. E a gente já viu isso no sistema circulatório, então só vou complementar ali, os batimentos cardíacos são controlados por células musculares modificadas. Lembra que a gente viu lá as células de Purkinje? Lembra que a gente viu na aula de sistema circulatório que possui como se fosse uma veia de tecido nervoso em volta do coração, justamente para fazer o quê? Para dar esse estímulo e agir como marca-passo, contando o ritmo com que ele vai funcionar. E quando as pessoas têm algum problema nesse ritmo, você pode ter a utilização de um marca-passo artificial para fazer com que aquele coração volte a funcionar de maneira normal. Aqui a gente tem um coração normal e um coração infartado. Notem que o coração infartado tem uma grande quantidade de tecido adiposo, ou seja, de gordura em volta dele, e isso vai prejudicar na questão da movimentação desse coração. Aqui a gente tem a questão que eu falei dos nós, então a gente tem ali aquelas bolinhas nó sinoatrial e nó atrioventricular, que vai fazer a transmissão do impulso nervoso para todo o coração, fazendo com que ele tenha aquele ritmo de funcionamento. Então você tem a fibra muscular, como a gente viu no slide, uns slides atrás, composta por várias miofibrilas. E ali você vai ter várias mitocôndrias, você vai ter vários compostos que vão atuar nesse contexto da contração muscular. Então os filamentos de actina eles são mais finos e os filamentos de miosina eles são mais grossos. Esses filamentos mais grossos eles vão deslizar sobre os mais finos. Tá? Meio que ele vai para dentro dele para poder fazer o quê? A contração. E aí quando cessa aquele estímulo, você tem ele voltando para o lugar normal dele, fazendo o relaxamento. E o que você vai ter de importante aí? Estímulos nervosos, tá? Produção de bastante energia nas mitocôndrias e também a questão dos canais de cálcio. Tá? Os canais de cálcio eles são muito importantes na questão da contração muscular. É por isso que a gente, quando fala sobre sais minerais, a gente vê também a importância do cálcio, além de compor os ossos e de atuar na coagulação sanguínea, ele está presente também na contração muscular. Então, olha aqui, falando aí sobre o sistema muscular esquelético, ele trabalha em associação com quem? Ossos, articulações e tendões. E a gente tem esse sistema muscular dividido em algumas partes: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco. Então você tem o abdômen, que é a região da frente, e a região posterior, que é a parte de trás. Você tem os membros inferiores e superiores, o períneo, que é uma região mais voltada para a região sexual,
e órgãos dos sentidos. E aqui, mais uma vez, mostrando esse processo de contração muscular. Você tem os axônios, que vêm lá do tecido nervoso, tá? Encostando aonde? Nas miofibras, nas miofibrilas. Fazendo o quê? Dando o impulso que elas precisam para poder produzir a movimentação. E essa conexão só é possível porque você tem a junção neuromuscular. O que é isso? É como se fosse uma especificação que esses caras possuem, esses grupos ali possuem, para poder ter a transmissão do impulso nervoso ocorrendo diretamente para o músculo da melhor maneira possível. Porque se vocês pensarem no sistema nervoso, ele faz o quê? Produz impulso nervoso dentro do próprio sistema nervoso, que a gente vai estudar mais à frente. Mas tem algumas especificações que fazem com que aquele impulso nervoso chegue aonde? Até os músculos. E ali, você tem a liberação de neurotransmissores que vão estar atuando ali no músculo, fazendo com que ele tenha sua movimentação acontecendo, seja para contração ou seja para relaxamento. Aqui mais uma imagem mostrando essa junção neuromuscular, que é esse roxinho aqui. Então você tem o potencial de ação, que na verdade ali é o que vai ser a informação que vai chegar naquele músculo. Então quando ele chega naquele músculo, você tem a liberação de cálcio, que fica armazenado ali naquela região, e aí através disso você vai ter o cálcio estimulando a contração muscular. Através do quê? Das miofibrilas, e dentro dessas miofibrilas a gente tem o quê? Actina e miosina, que são as proteínas importantes para aquele processo de contração e relaxamento. Aqui é mostrando como agem alguns medicamentos. Então, se você pensar em um medicamento para dor, como é que ele funciona no seu corpo? Ele vai agir lá naquela região ali da junção neuromuscular, fazendo o quê? Impedindo que ele libere aquela substância no músculo. Então, se ele não vai liberar a substância no músculo, que seria a informação de dor, você não vai sentir dor. Então, você pode ter aí, então é o que a gente conhece aí como relaxante muscular. O que ele vai fazer? Ele vai impedir que os neurotransmissores enviem mensagem para o músculo. Então, se não chega a mensagem no músculo, você não está sentindo dor. Então, o medicamento ele tem o poder de fazer isso, de dar essa modificada na fisiologia do teu corpo. Aqui, mais uma vez, mostrando essa questão da contração muscular, mostrando ali o sarcômero relaxado. O sarcômero é aquele grupo de fibras, então você mostra ele relaxado e ele contraído ali, bem mais juntinho um do outro. Então, é assim que acontece a movimentação dos músculos. Então, a gente tem tipos de fibras musculares diferentes. Tá? Você tem aquelas que conseguem trabalhar apenas em ambiente aeróbio, ou seja, quando você tem entrada de ar, de oxigênio, então você tem ela trabalhando aí em quê? Então você tem aquelas fibras que elas vão agir num exercício de longa duração, ou seja, numa corrida, num ciclismo, numa natação. Já você tem aquelas fibras que elas precisam agir na hora, elas têm que dar o máximo delas naquela hora. E geralmente elas cansam muito rápido. Onde que a gente tem isso? Principalmente levantamento de peso. Então você vê aqueles caras lá, o cara pega lá 250 quilos, bota aqui no peito e levanta lá no alto. O que vai acontecer? Você vê que ele acaba, não durou nem 30 segundos aquilo ali, mas ele acaba aquele exercício, às vezes o cara até desmaia. O cara fica... Por quê? Porque ele usou essas fibras brancas que, tipo assim, elas agem sem a presença de oxigênio mesmo, por isso que elas são anaeróbias, só que elas cansam muito rápido. Então seria o sentido da explosão muscular. Né? E você tem os diferentes tipos de exercício, onde cada uma é mais ativada do que a outra. Então aqui a gente tem a relação entre os músculos, quando a gente fala de contração, a gente tem os músculos que são agonistas, que foi aquele exemplo que eu expliquei para vocês do bíceps. Quando o bíceps está contraído, ele é um agonista. E você tem aqueles que são antagonistas, ou seja, são os que estão relaxados, tá? E se opõem a quem? Aquele que está contraído. Então, como exemplo aqui, você tem o tríceps, e o bíceps e o tríceps. Tá? A gente tem os músculos sinergistas, que eles estabilizam as articulações, tá? evitando movimentos ali indesejáveis naquela articulação, ou seja, você ter saindo do lugar, um osso saindo do lugar. Então você tem aquela região, músculos que fazem isso. E por último a gente tem os músculos fixadores que fazem com que o músculo agonista seja mais eficiente. Então está mais relacionado ali com a inserção daquele músculo. Então a gente tem esses 4 tipos de relação aqui em relação à contração muscular. E aí falando sobre o sistema esquelético e sistema articular, onde a gente tem as articulações, então o que a gente tem aí? Principalmente tecido ósseo.
o que são esses ossos? Esse tecido ósseo ele vai estar compondo ali os ossos, que são o quê? Órgãos muito rígidos e resistentes, porém tem uma certa elasticidade. Esse tecido ósseo ele é caracterizado principalmente pela sua rigidez e dureza, ou seja, o cara é bem duro na queda. Formado ali por colágeno, então você tem fibras de colágeno compondo o osso, que vai fazer o quê? Justamente vai dar essa função de certa maleabilidade para o teu osso. E o resto ali é composto basicamente por cristais de hidroxiapatita, onde você vai ter a parte realmente firme ali dos seus ossos. A função sustentar a musculatura e o corpo do indivíduo, tá? E também proteger os órgãos. Você tem principais órgãos aonde? Dentro de caixas de ossos. Então você tem o cérebro na caixa craniana, você tem o pulmão nas costelas, você tem o osso externo aqui, ó, na frente do coração, né? Você tem a região aqui do ilíaco protegendo o quê? Essa região aqui, ó, da pelve. Então você tem os órgãos, os ossos protegendo alguns órgãos. E você tem uma relação ali dos ossos com a questão do cálcio circulando no nosso corpo. Então você vai ter alguns hormônios que vão fazer com que o corpo libere mais cálcio. Para quê? Para agir na contração muscular. Ou tem hormônios que vão fazer com que o corpo segure aquele cálcio, porque a gente já tem a quantidade suficiente no nosso corpo. E aqui uma estrutura básica aí de um osteócito ou um ósteo, que é o que vai estar compondo ali os teus ossos. E aí a gente vai ter três grupos celulares principais aqui nos ossos. A gente tem as osteoprogenitoras, que vão ser responsáveis ali por dar vida aos outros grupos de células. A gente tem os osteócitos, que são responsáveis ali, são células bem maduras, que eles possuem ali, eles mantêm a matriz celular, ou seja, eles vão manter uma certa rigidez daquele teu músculo. Já os osteoblastos, eles vão ter a função de quê? Vão ser mais jovens, e eles que vão sintetizar a matriz óssea, ou seja, eles que vão dar ali aos teus ossos uma certa dureza, densidade. Em contrapartida, a gente tem os osteoclastos, que vão ser responsáveis por descalcificar aquele osso. Então você tem esses caras trabalhando meio que numa sinergia. Tá? Nenhum pode ficar mais que o outro, principalmente os osteoclastos, porque senão você começa a ter uma degradação muito grande daquele osso, e aí ele começa a perder a matriz. Se ele perde a matriz, ele fica frágil, se ele fica frágil, ele quebra. Então você tem o osso, você tem a célula, e em volta daquela célula você tem ele meio que banhado numa matriz extracelular, que é justamente aquilo que vai dar a compactação daquele osso. E aqui só mostrando a vocês como que age o processo de cicatrização. Então você quebra um osso, você tem ali a presença de sangue naquela região, que vai dar a primeira, como é que eu posso dizer, o primeiro start ali da cicatrização. Depois você tem a fase de reparação, que é onde você vai ter ali uma grande quantidade de colágeno, né, de fibras cartilaginosas presente ali. E aí, aos poucos, aquela fibra cartilaginosa vai fazendo o quê? Vai sendo convertida em tecido ósseo. Você vai tendo aquela cartilagem ali sendo associada a outros compostos, formando ali o que a gente chama de calo ósseo, que é calcificando mesmo aquela região. E aí no final você tem a remodelação óssea, que é só o acabamento ali. Só que quando você quebra algum osso, você tem ali algumas pontinhas de osso solta naquela região. E quem vai fazer esse trabalho de pegar aquela pontinha de osso solta e degradar ela? Vai ser os osteoclastos. Aí eles vão ter essa função de pegar aquele ossinho que ficou solto ali e transformar ele em matéria mineral. E você vai ter a construção dessa fissura através da ação dos osteoblastos. Eles que vão agir como se fosse um pedreiro ali, colocando os tijolinhos e colando toda aquela região com a matriz extracelular. Outra função importante aí, produção sanguínea dentro dos ossos longos. Então, dentro dos ossos, você tem a presença do tecido hematopoético, e esse tecido é composto pelo quê? Por células tronco. Essa célula tronco ela tem capacidade de se dividir, tá, em outros tipos celulares. Então, dentro dos ossos, você está formando ali o quê? Células de defesa e células sanguíneas, como as hemácias, plaquetas e também os neutrófilos, que vão agir ali no contexto da defesa do nosso corpo. Então, por último, a gente vai ter o quê? O tecido cartilaginoso. Esse cara vai ser muito rico em fibras de colágeno. Então, ele meio que vai dar uma questão ali mais de maleabilidade. Para quem? Entre um osso e outro, tá? Para você ter ali a movimentação e até o crescimento.
Porque quando você olha para uma criança, você olha para o crânio de uma criança, você vê um raio-x, você vê que parece que tem placas soltas, tá? Como mostra ali a imagem. Mas na verdade ela não está solta, ela está preenchida por tecido cartilaginoso. O que esse tecido vai fazer? Aos poucos ele vai sendo solidificado, tá? Se tornando mais rígido e fechando ali a caixa craniana daquele bebê. Isso acontece para quê? Que é para dar tempo do crânio, do cérebro da criança ir crescendo e sendo acomodado ali dentro. Se ela já nascesse com a cabeça pronta, falando da parte óssea, como é que aquele cérebro ia crescer? Não ia ter espaço. Então, quando você vê o raio-x de uma pessoa adulta, você nota que é cheia de cicatrizes. Essas cicatrizes são justamente pela calcificação ali das placas, de uma placa com a outra no crânio daquele bebê. Então, a célula principal desse tecido cartilaginoso são os condroblastos. E a sua fase madura a gente chama de condrócitos. Como a gente está falando aqui mais das cartilagens, né? E a gente também quer saber um pouco sobre as articulações, são regiões ali firmes e fortes ao quê? À tração. Então você pode ter um certo movimento ali, brusco, que ela segura até um certo nível. E está presente aonde? Nas articulações. Tanto é que tem algumas mães que costumam pegar a criança pelo braço. Levanta assim. Não é uma coisa certa de se fazer, mas a gente sabe que muitas pessoas fazem. Então por que o braço daquela criança não quebra? Por que ele não desloca? Justamente porque aquela articulação ela dá uma firmeza para aquela região entre um osso e outro, fazendo com que ela não saia do lugar. Mas pode acontecer que pode ocorrer de sair do lugar e você deslocar aquele ombro. E a gente tem alguns tipos de cartilagem pelo corpo. 3 tipos, basicamente. A elástica, que ela tem muita presença de fibra elástica. E onde que ela vai estar presente? Orelha, tá? Laringe e epiglote. Essa região importante aqui da questão respiratória e digestória. A gente vai ter a cartilagem hialina, que a gente considera ali o primeiro esqueleto, e ela também vai constituir a epífise. O que é essa epífise? É a região mais externa, ali, mais superior de um osso, que é justamente para dar espaço daquele osso crescer. Se você olhar para o esqueleto de uma criança, mais uma vez, em determinadas regiões, você vai ver que tem lugares que parece que está solto. Mas ele não está solto, ele está com o quê? Com cartilagem. E aquilo ali é para dar tempo de quê? Daquele osso crescer, 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 até a fase adulta, onde ela não vai ter mais crescimento ósseo. Então por isso que fala, homens crescem até tal idade, mulheres crescem até tal idade. E o que permite esse crescimento? É justamente essa região de cartilagem que vai sendo substituída por osso aos poucos. Então a gente tem isso presente. Nariz, laringe, traqueia, brônquios. Tá? Você tem isso nos brônquios ali e na traqueia do sistema respiratório e também nas articulações ao longo de todo o seu corpo. E a gente tem as cartilagens fibrosas, que liga ossos ao tendão. Você vai ter a presença dele ligando ossos aos tendões e também nos discos intervertebrais. E presente também no menisco, tá? Aqui na região do joelho, que vai ser bem importante ali na questão da movimentação. A partir do momento que você tem uma lesão desse menisco, basicamente você fica com o movimento do seu joelho totalmente prejudicado, que é o que acontece com alguns jogadores de futebol. É a região do menisco ali, mostrando a vocês como ele é uma cartilagem, é um tecido cartilaginoso bem rígido, mas a partir do momento que você tem um problema ali, já era. A recuperação é bem chata. Tá? Tem a região da pelve, onde você tem ali, aquelas regiões em azul, é onde você vai ter o crescimento ou um certo nível de elasticidade naquela região. Os discos intervertebrais, que quando você tem a degradação dele, você tem um problema chamado de hérnia de disco, e eles são responsáveis também por dar um certo conforto entre uma vértebra e outra. Então, se você, por exemplo, se você acordar de manhã e medir a sua altura, e você passa o dia na rua, trabalhando, fazendo várias coisas, parará, voltou 12 horas depois, e você voltar e se medir, você vai ver que você está alguns milímetros ou até mesmo centímetros menor do que quando você acordou. Por quê? Porque aqueles discos ali intervertebrais, eles foram o quê? Gastos durante o dia. Então aí você dorme, você tem tempo de recuperação deles para você voltar ao seu tamanho normal, digamos assim. E eu coloquei a foto desse senhor aqui, porque a gente tem orelha e nariz crescendo ao longo de toda a vida. Tá? Então são um tipo cartilaginoso que eles crescem durante toda a vida. Por isso que você vê o vovô, a vovó, tem o quê? Principalmente o vovô, a orelhona bem grande.
Tá? E por que isso acontece? Porque aquela região é uma região que continua crescendo ao longo de toda a vida. Devagarzinho, bem devagar mesmo, mas ela continua crescendo. Diferente de você, que quando chega numa certa idade, para de crescer. Aqui mostrando o sistema esquelético, né, alguns ossos. Então eu falei para vocês do externo, que fica aqui, a gente tem as costelas, tem o fêmur, que é o osso mais duro do nosso corpo, tem a consistência de um concreto. Tem os músculos do crânio, então tem frontal, parietal, temporal, occipital. Então tem todos esses ossos que estão compondo ali o nosso corpo. Ó, clavícula, que permite essa movimentação aqui, ó. Tá vendo? Então ela vai ser bem importante nesse contexto. A escápula, que fica aqui atrás. Então a gente tem esses caras aí espalhados por todo o nosso corpo. E os tipos de ossos. Então a gente tem os ossos que são chatos, ossos longos, curtos e irregulares. E estão espalhados pelo nosso corpo das mais diversas formas. Mas quando você fala de um osso longo, o que seria um osso longo? É o fêmur. Olha o tamanho dele. Ele é do tamanho da nossa coxa toda. Né? Então ele é bem grandão. Quando você fala de um osso irregular, está presente aonde? Nas vértebras. Olha aqui. Cada uma tem um tipo. Então elas são bem irregulares. Quando a gente fala de ossos chatos ou planos, aí a gente tem os ossos da face, do crânio, tá? Basicamente. E os ossos curtos, a gente tem as falanges. Aqui, ó. Uma falange aqui, outra falange aqui. Ele é bem curtinho. Aqui, só mostrando a vocês como que é a nossa coluna vertebral. Então a gente tem as cervicais, as torácicas, as lombares e as últimas que a gente chama de sacrais, que ali você tem a fusão de algumas vértebras formando aquela região do sacro. Né? E aqui a gente tem a nossa coluna vertebral. Chega aqui nessa região, ela dá uma encurvadinha. E os tipos diferentes de vértebras que a gente tem ao longo de todo o corpo. E só para finalizar aí com uma imagem bonita, já que a gente está falando de anatomia, duas mãos dadas ali, mostrando como que é o corpo internamente, seus ligamentos, as veias, as artérias, os nervos, né? As falanges, os ossos. E muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo ficou bem grande porque o conteúdo ele é bem denso desse capítulo, mas a gente terá nossa aula no Zoom para poder dar aquele retorno geral aí e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.